Hum. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos fazer mais um, não, né? Vamos fazer um exemplo para basicamente fechar essa parte introdutória sobre diagramas de Bode. Próximo conteúdo a gente vai começar a falar sobre curvas polares, que é o embrião aí de diagramas de Nyquist, que é o que de fato a gente vai usar para o controle. Mas a gente tem que ter uma boa a gente tem que ser muito fluente aí no traçado do Bode de sistemas, tá? Seja para analisar filtros, seja para traçar diagramas de Nyquist e avaliar a estabilidade, tá? Ou até mesmo verificar a largura de banda e essas coisas. Então, eu trouxe um exemplo bem cabuloso aqui para a gente resolver juntos, que é um sistema que tem 2 zeros, tem 3 polos. Eu vou ter polo real, vou ter polo complexo, eu vou ter zero na origem, eu vou ter zero real, coincidente com a localização do polo. Então, é um exemplo cascudo, tá, pessoal? Cascudo. Vamos fazer com calma e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Tá? Então, quando tu é deparado, tu é defrontado com esse problema, assim, a traçar o diagrama de Bode do teu sistema. Isso provavelmente vai ser alguma questão de prova, talvez. Tá? Se vocês colocarem essa equação no MATLAB e simplesmente copiarem, vocês se fuderam. Já estou avisando, vocês vão se fuder, vocês vão zerar a questão. Porque eu vou pedir provavelmente as curvas assintóticas em conjunto com as curvas reais. Tá? Então, eu acho fundamental saber traçar cada curva de resposta em frequência de sistemas. Eu julgo uma coisa que é importante para o engenheiro eletricista saber fazer. Né? Como eu falei, seja para analisar filtros contínuos, seja na teoria de controle. Tá? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou analisar essa função, segmentar ela nas raízes, né, dela, e identificar cada uma dos termos que a gente estudou individualmente a resposta em frequência. Daí vou traçar cada curva, somar, e a gente tem o diagrama de Bode. Então, o primeiro passo para esse sistema é calcular as raízes, tá? Os polos e os zeros. Tá? Então, eu vou verificar quais são os polos, quais são os zeros do meu sistema. Tá? Então, vamos ver. Para isso, sim, a gente pode usar software, e na verdade eu tenho que usar uma função de terceiro grau, né, pessoal? Então eu vou aqui, roots, no MATLAB, ou no Octave, ou no Wolfram, qualquer coisa aí, e meto 1,50, 40, 400 e 4 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Os polos do meu sistema estão localizados. Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque ele colocou aqui 1 vezes 10 na 2. Então, se eu olhar esse carinha aqui, ele vai estar 1, 2, né? Então, ele tem um polo em menos 10 aqui, tá? Eu tenho um polo em menos 10. E eu vou ter também um polo complexo, tá? Esse polo complexo, ele está localizado em menos 20 aqui, menos 1, 2, menos 20 mais ou menos J, 1, 2, 200 praticamente, né? Então, vai ser menos 20 mais ou menos J, 199, ok, 199, não vou... É J200, tá? Mas enfim, tá? Vamos ser bem precisos, né, nesse exemplo. Até porque vocês vão ver que daí a frequência... 1,99, né, só? Hã? 1,99, né? Botou ali 199, depois a gente vai ver. Não, no quadro que você escreveu. Um ponto J, mais ou menos J. Sim. 1,99, né? 1 vírgula, 1 ponto, whatever. 1,99 vezes 10 na 2. Ah, ok, entendi. Então é 199 mesmo, ok. Sempre o Jesus, último ok. melhor. Boa, boa. Eu não Então, peguei essa 10 vezes ali.
Não, e por isso tem que tomar cuidado. O MATLAB, às vezes, ele apresenta dessa maneira o resultado. Né? Uhum. Então, é bem interessante que dê esse problema, porque é bem comum. Né? Ele Tá, coloca em notação científica, né? tranquilo. Talvez se a gente coloque format long aqui, vamos ver. Não, mesmo com format long, ele só apresenta mais, mas tem como tu fazer ele apresentar não em notação científica. Eu acho que tu tem que colocar end, alguma coisa, peraí. Help end. Não. Mas tem como tu apresentar os resultados não em notação científica, tá, Grace? Se Tá, vocês tranquilo, só. preferirem, né? Obrigada. Mas cuidem de qualquer maneira. Ok. Então eu tenho menos 10 mais ou menos, daí eu tenho o polo em menos 20 mais ou menos J199, tá, pessoal? Praticamente 200. Não é por acaso, depois eu explico melhor. Se vocês calcularem os zeros, vocês vão encontrar que eu tenho um zero na origem, tá? E vou ter um zero também em menos 200. É só olhar, isolar o S aqui, vai ficar bem claro. E eu vou fazer isso na próxima, quando eu reajeitar essa função, tá? Muito importante, tá? Já que eu tenho raiz complexa, a raiz complexa é a mais problemática. Vocês devem ter visto nas curvas de resposta em frequência que o que importa para a raiz complexa, na verdade, é calcular o ômega n e calcular o meu fator de amortecimento. Se eu tenho ômega n e fator de amortecimento, eu consigo traçar o diagrama de Bode dessa raiz complexa, a curva dela, né? Bem fácil, na real, o ômega n é o módulo, tá? Então, se eu olhar aqui, eu posso colocar os roots aqui, esses são os polos, tá? E daí eu coloco ABS dos polos, né? E daí vai ficar claro que o módulo é 200, porque é 2 vezes 10 na 2. Então, o ômega n é 200 radianos por segundo. Cuidado com isso, né? A frequência ômega é sempre em radianos por segundo. E o fator de amortecimento, o jeito mais fácil de calcular, é parte real, sem, esqueçam o sinal, né? Então, é parte real, 20, sobre o ômega n, que é 200. Então, o fator de amortecimento é 1/10. Não por acaso, né, pessoal? Eu escolhi assim quando eu criei essa função. Então, essa raiz complexa, ela é uma raiz relativamente ressonante, digamos assim. Ela tem um baixo fator de amortecimento, não é absurdamente baixo, mas é baixo. E tem uma frequência natural de ressonância em 200 radianos por segundo, tá? Com base nisso, pessoal, o que, que eu posso fazer? Eu posso reescrever a função g de s pensando nas formas padrão que vocês viram ou estudaram nas apostilas. Né? Então, eu vou começar a reorganizar a g de s de maneira a fazer aparecer os termos que a gente estudou. Bem fácil de fazer, não é difícil. Tá? Mas é importante o quê? Calcular as raízes. Né? Isso é fundamental. Então, calculando essas raízes e esses polos, os polos e os zeros, né, eu consigo verificar e começar a simplificar, de certa maneira, a minha função. A coisa mais fácil é isolar o S, né, do numerador. Então, eu vou ter 1000 vezes S, S mais 200. Eu vou fazer passo a passo aqui, tá? Para ficar fácil. Segundo passo, na minha opinião, é isolar polos e zeros, né? Ou seja, reescrever esse polinômio como uma função de segundo grau e como uma função de primeiro grau, né? Porque eu tenho uma raiz real e uma raiz complexa. Então, eu posso escrever esse denominador como S mais 10, raiz real, e um termo complexo, que é S ao quadrado, mais 2 vezes o xi, vezes o ômega n, mais S, faltou S, mais, né, o ômega n ao quadrado, que é o 200 ao quadrado. Para provar para vocês, é só fazer 200 ao quadrado vezes 10, tu vai ter esse 4 vezes 10 na 5. Tá?
Essa forma, ela não é exatamente a forma dos termos que a gente estudou. Tá? Por quê? A gente preferiu plotar os gráficos de termos que tem essa cara aqui, ó. S sobre Z mais 1, por exemplo. Tá? Ou mesmo 1 sobre S sobre P mais 1. Tá? Por quê? Porque esses termos têm ganho DC unitário. Tá? Então, quando a gente tem problemas meio cascudos, e principalmente problemas que têm raízes na origem, tá? Para não cometer erro no ganho do meu sistema, eu aconselho vocês a colocarem todos os termos como seus termos canônicos, não é canônico, mas os termos que a gente estudou. E com isso, vai começar a pipocar para fora ganhos. E daí tu começa a compensar. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu posso organizar esse numerador escrevendo 100.000, desculpa, né? Vezes S, vezes. Esse 200 eu gosto de pensar que eu estou isolando, né? Eu puxo para fora, tá? Mas se eu puxo 200 para fora, eu tenho que compensar o S dividindo por 200, né? Senão eu mudo a função, tá? Se eu botar o 200 para dentro de novo, vai ficar S mais 200 aqui, que é o que eu tenho. A única diferença é que agora eu tenho o termo que a gente estudou aqui, ó, S sobre 200 mais 1. E eu vou fazer isso com todo mundo, botar todo mundo na forma padrão, tá? Por exemplo, aqui embaixo eu vou isolar o 10, vai ficar S sobre 10 mais 1, e vou isolar 200 ao quadrado, tá? Por que eu vou isolar 200 ao quadrado? Porque o termo complexo que a gente estudou, ele tem essa cara aqui, ó. S ao quadrado sobre ômega n ao quadrado, mais 2 ômega n sobre ômega ns, mais 1. Se vocês olharem, é literalmente a forma que eu usei aqui dividido pelo ômega n ao quadrado, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Então isso aí é um problema mais de rearranjo matemático do que outra coisa, tá? Para mitigar a chance de vocês cometerem algum erro. Então eu puxo 200 ao quadrado, e daí vai ficar S ao quadrado mais 200 ao quadrado, mais 2 vezes 0 vezes 0,1 sobre 200, que cancelou de cima, cancelou o expoente de baixo, vai ficar 200 S mais 1. Todo mundo está me acompanhando, pessoal? Professor, aquele 200, o 2 vezes 0,1 ali dividido por 200, 200 teria que ser ao quadrado também ou não? Não, porque corta, né? Porque ele é o S, tá? Porque vai ficar 2 vezes 0,1 vezes 200 dividido por 200 ao quadrado, né? Vai. Entendi. Show? É nóis. Então, o que acontece, pessoal? Agora eu tenho quase já pronto todos os termos padrão. A única coisa que eu vou fazer é computar qual é o ganho equivalente aqui desse sistema, né? Então, por exemplo, eu vou poder pegar aqui uma canetinha marota e começar a fatiar. Já. Matado esse cara aqui, ó. Eu vou cortar esse 10 aqui, pá, cortei um 0. Tá? Daí vai ficar... Ficou um ganho ruim, honestamente, mas é a vida. Então, o meu G não é tão ruim, não. Ficou um valor fácil de calcular. Mas eu queria, que eu acho que é um pouquinho maior, eu que calculei rápido de cabeça. Mas G de S, então, vai ficar, ó, 100 o 200 cortou, 200, 100, 100, 100 dividido por 200, vai ficar 1 meio, né? 1 meio de S sobre 200 mais 1. O 2 não multiplica ali, professor? Qual 2? Ficou com 200, tá? Cancelou 200 com 200 ao quadrado de baixo, foi isso? Isso. Tá. Não, se eu cometi algum erro, me avisem, tá? De qualquer maneira, a gente vai saber isso na hora de verificar no MATLAB. Se eu cometi algum erro. Né? Mas se vocês acharem que eu cometi algum erro, me interrompam. É muito corte ali, o cara se enrola. Não, cara, vai se perdendo, né, cara? Então, S sobre 10 mais 1
IS ao quadrado sobre 200 ao quadrado mais... Eu estou mantendo essa porcaria aqui, ó. 200, ô, professor, por que tu não bota ali 0,2, calcula esse valor aqui? Porque não é conveniente para nós calcular. Porque sabendo, deixando 200 ao quadrado, eu sei que ômega n igual a 200. É o que eu preciso saber. Captaram? Então eu não preciso me estressar aí, computando, recomputando. Eu tenho que deixar a equação na forma padrão e de maneira a evidenciar as coisas que eu preciso para traçar a resposta em frequência. Tá? Agora está faltando um S ali em cima, por acaso? Faltando um S, exatamente. Ó, viu? Faltou um S. Né? Eu esqueci, simplesmente ignorei esse infeliz aqui. Né? Olha. Ignorei esse infeliz aqui. Ó. Viu? Eu só estava testando vocês. Né? Tava pedindo eu errei alguma coisa. Né? Tô brincando. Então, com isso, eu tenho agora a minha equação pronta para eu traçar o diagrama de Bode dela. Tá? Eu vou fazer uma coisa que, honestamente, não é necessária, mas eu vou fazer da mesma maneira. Eu vou separar bem separado. Assim, ó. 1/2 vezes tá? S vezes S sobre 200 mais 1 vezes... Eu, na verdade, até vou fazer assim, ó, quer ver? Vezes 1 sobre S sobre 10 mais 1. Eu não sei por que mudou essa porcaria, velho. Mudou. Daí corta tudo agora. Né? Às vezes só cortava um pedaço. Vezes S sobre 200 mais 1 vezes 1 sobre a raiz complexa. Faltou quadro. Faltou quadro e fazia tempo que eu não falava. Mas, enfim. O que eu fiz aqui? Né? Eu segmentei bem segmentado, porque eu quero deixar claro que todos esses termos individuais a gente já estudou. Né? Eu já mostrei para vocês a curva do ganho, a curva da raiz na origem, a curva da raiz real e a curva da raiz complexa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar individualmente cada uma das curvas e depois eu vou somar. Tá? Eu tenho que fazer isso tanto para magnitude quanto para fase. Então, deixa eu dar um zoom out. Um zoom out. Né? Então, onde é que eu vou desenhar? Vou desenhar aqui embaixo. Daí aqui eu passo a limpo. Aqui vai ficar passando a limpo. Né? Então, pessoal, eu vou começar com o ganho. Então, o termo 1/2, tá? Ele é um ganho positivo de 1/2. Só que não podemos esquecer que o diagrama de Bode, o ganho é traçado em que valor? Em valor absoluto ou em decibel? Em decibel, né? 1/2 é um ganho de quanto? De menos 6 dB, aproximadamente. Ô, professor, eu não sei. Tá? Não sei calcular. Tá? É só fazer 20 vezes log na base 10, log 10, de 1/2. Faltou 20, sei lá o que eu escrevi aqui. 20. Não é bem 6 só. Me deixa, é menos 6. Tá? Menos 6 dB. Tá? Então, se a gente se lembrar, né, esse termo, na magnitude, vai ser uma reta. E na fase, também vai ser uma reta. Tá? Então, magnitude e fase. Tá? Na magnitude, é uma reta cravada em menos 6 dB. Então, vai ser menos 6 aqui, a magnitude. E a fase, como é um ganho positivo, tá? A fase é 0 grau.
Se fosse um ganho negativo, menos 1,5, seria menos 6 dB com fase 180 graus. Não esqueçam disso. Eita, estou com fome. Deu para bola, já matei esse carinha aqui. Esse carinha já foi traçado. Vamos para o próximo, que é o zero na origem. Zero na origem é o mais fácil. Tá? Um zero puro na origem, ele vai subir 20 dB por década de frequência. Tá? E na frequência de 1 radiano, marquei aqui uma frequência aleatória, isso aqui é um esboço, tá, pessoal? Na frequência de 1 radiano, eu tenho 0 dB. Tá? E essa inclinação aqui é 20 dB por década ou 6 dB por oitava. Por que que isso é importante, tá, pessoal? Como eu tenho menos 6 aqui, e esse carinha em 1 radiano é 0 dB, só que sobe 6 dB por oitava, na frequência de 2 radianos, eu passei 1/8. Tá? Então, eu subi 1/8 na frequência, como esse carinha aqui sobe 6 dB por oitava, aqui eu vou estar em mais 6 dB. Tá? Eu botei esse ponto aqui porque é uma frequência interessante, justo pela característica do ganho, né? Como o ganho é menos 6 dB, esse carinha aqui, na frequência de 2 radianos, ele compensa esse ganho, naturalmente. Naturalmente não, né? Porque é a característica do zero. Tá? Na fase, eu vou ter uma reta também mais 90 graus. Por quê? Porque é a característica do zero. A característica do zero na origem e do zero como um todo é avançar 90 graus a fase. A diferença do zero, que não é na origem, é que esse avanço de fase só vai vir depois do polo, ou depois do zero, desculpa, da localização do zero. Tá? A gente vai ver porque tem um zero nesse infeliz aqui. Tá? Vamos continuar, né? Nosso esboço, pessoal. Isso é um esboço, né? É para ser trash mesmo, não é para ser bonito. Então esse carinha aqui já foi traçado. Vamos traçar o polo localizado em 10 radianos. Por que ele está localizado em 10 radianos? Porque é o módulo do polo, tá? Sempre. Então, se eu tenho um polo em menos 50, vai ser em 50 radianos a frequência de quebra daquele carinha, tá? Então, o termo 1 sobre S sobre 10 mais 1, a gente estudou ele, a gente viu que a curva de resposta em frequência dele vai vir reto, assim, até a frequência do polo, que é 10 radianos. Tá? Ele vai vir em 0 dB, ele começa em 0 dB, tá? Por quê? Porque ele está na forma padrão. Se eu penso, qual que é o ganho DC desse carinha? É 0, né? dB. dB. É 1 em valores absolutos. Tá? Se eu faço S tender a 0, eu tenho 1 sobre 1, que é 1. Se eu faço 20 vezes log na base 10 de 1, eu tenho 0 dB. Tá? A partir dessa frequência, esse sistema ele começa a apresentar uma característica que decai, né, 20 dB por década. É sempre 20, né? Na verdade, é 20 vezes o número de raízes, tá, pessoal? Para polo e para zero. Né? Vocês vão ver para o zero, para o polo complexo, como é que é essa curva, tá? Mas como esse carinha é um polo simples, a partir da frequência do polo, eu vou cair 20 dB por década, ou, se eu quiser em oitava, 6 dB por oitava. Tá? Deixa eu só... Vou só deslocar um pouquinho a fase para cá para não dar confusão. Só um minuto. A fase desse infeliz, ele vai começar em 0 grau e em determinada frequência, determinada qual frequência? 10 radianos, tá? Eu vou ter uma mudança na assíntota para menos 90. Tá? Um detalhe, essa é a assíntota que eu gosto de trabalhar, porque ela é muito simples.
Tá? Se vocês preferem trabalhar com a assíntota que outros livros apresentam, eu vou colocar ela tracejada aqui numa outra cor. Tá? Às vezes isso é importante, tá? Dependendo do sistema, essa assíntota ela nos ajuda bastante. Essa outra assíntota, ela seria assim, ó. Ela vem aqui, daí eu caio, é uma reta, e venho aqui. Tá? Então eu tenho essa segunda possibilidade, que essas frequências de quebras aqui da fase, elas acontecem em uma década abaixo e uma década acima da frequência da raiz. Ou seja, 1 e 100 aqui. Tá? É uma boa coisa, tem que saber. Mesmo se vocês traçarem a assíntota reta, que é o que normalmente eu faço para o esboço preliminar e rápido, tá? Vocês têm que entender que esse comportamento da raiz real, ela é muito mais sinuosa, né? Ela vai lentamente decaindo a fase. Tá? Não é linear, que fique claro. Né? Ela é uma espécie de sigmoide, né? Se eu for analisar. Só para ilustrar e lembrar vocês, a curva real de resposta em frequência, ela é assim. Ela vem, cai um pouquinho aqui, passa e faz assim. Nossa. Vocês entenderam, né? Eu tentei desenhar da melhor maneira possível. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo desenhar melhor. Aí ela vai ser assim, aí, ó. Pô, agora merece um 10, né? Daí aqui, curva real. Nossa, aí sim vocês não vão entender, né? Real. Daí eu tenho aqui, essa aqui é uma assíntota, que é uma assíntota mais precisa, pode ver que ela é bem próxima do comportamento de fato do sistema. E eu tenho uma assíntota que é a assíntota trash. Né? Assíntota, vamos colocar rápida. Né? Enfim, vocês entenderam a moral de se usar uma ou outra. Né? Se eu quero precisão, eu vou usar a verde. Vamos continuar essa abordagem, porque agora já foi. Ó. Já escrevi, já fiz esse carinha aqui, já fiz esse carinha aqui, já fiz esse carinha. Esse infeliz é muito parecido com esse. Como é que ele vai ser? Ele vai ser muito parecido. Né? Ele vai ser assim, ó. Vai vir reto e em 200 radianos eu vou subir. Ô, professor, por que tu não está fazendo em dB? Por que não está fazendo na escala semilog? Pessoal, eu só estou fazendo um esboço. Depois, eu passo a limpo e sigo, de fato, a escala logarítmica. Se eu quiser traçar isso, inclusive num gráfico semilog propriamente, eu faço. Tá? O fato é que para o esboço, eu normalmente só boto as frequências de quebra ali e vou traçando as curvas para eu ter agilidade. Porque, de qualquer maneira, vocês têm que passar limpo. Né? Fazer uma soma assim meio à la louca, né? Não vai ser legal. Então, a dica que eu dou é fazer só apresentar ali, fazer uma coisa bem meia boca na hora de fazer o esboço, e na hora de passar limpo, sim, tu vai ter que ter muita precisão e cuidado, tá? Essa curva aqui é a curva do zero simples, então aqui é 20 dB por década ou 6 dB por oitava, não vou colocar porque está poluindo muito isso já. Tá? Deixa eu trazer essas frequências aqui para baixo, eu vou precisar mais duas curvas, né? E a curva da fase, mesma história, tá? Só que a diferença é que aqui eu vou ter a frequência de quebra um pouquinho mais adiante. Percebam que ela vai estar além do 100, tá? Então eu só estou colocando um pouco além do 100 ali, tá? Porque senão não vai fazer sentido. Né? Então eu venho reto, 0 grau, e subo para 90. Essa é a característica do zero, né, que a gente estudou. Na verdade, só falta mais uma curva, né? Só falta mais uma, graças a Deus. Tá? Desenhei o zero. Claro que se eu quero precisão,
né? A gente vai ter que usar essa assíntota aqui, que começa em 20 e termina em 2000. Tá? E última curva é a raiz complexa, tá? E a assíntota da raiz complexa, ela é bem simples, né? Ela vai ser igual à raiz real, tá? Seja para polo, seja para zero, a única diferença é que a inclinação vai ser o dobro, tá? E eu tenho que lembrar vocês que a frequência de quebra está sempre associada ao módulo da raiz, seja real, seja complexa. Então, se eu tenho um polo, um zero, eu tive um polo, um zero em 200, né? Então, a frequência de quebra é 200. O polo complexo tem frequência natural, que é o módulo da raiz, 200 radianos por segundo. Então, a curva vai ser assim, ó, e desço. Só que essa descida aqui, ela é brutal, ela é mais brutal, ela é 40 dB por década. Tá? Mesma curva, né? Não mudou muita coisa. Né? Desenho falando, assim, desenhamente falando, é mais ou menos. Então, uma coisa que eu esqueci, todas essas curvas começam em 0 dB, tá, pessoal? Todas as curvas, se elas estão na forma padrão, e todas elas estão, né? Elas vão começar em 0 dB. Essa aqui é o polo, né? Que é 1 sobre S ao quadrado, sobre 200 ao quadrado, mais 2 vezes 0,1 sobre 200, S mais 1. Tá? E na fase, vou ter que deletar esse 200 aqui. A fase, ela vai ser assim, ó. Ela vai vir em 0 grau, 0 grau. Em 200 eu vou cair para 180. Por que 180? Porque eu tenho duas raízes, não esqueçam disso. O polo é complexo, então ele vai causar um atraso acumulado por ter duas raízes, cada uma vai contribuir com 90 graus. Né? Então eu caio 90 para uma, 90 para outra. Caio 180 no total. Pessoal, a princípio, eu tenho já todas as curvas traçadas, eu só somo elas, tá? Mas tem alguns detalhes importantes. Né? Assintoticamente, eu vou ter uma resposta, né? Que é diferente da resposta real, não esqueçam. Por quê? Principalmente para as raízes complexas, o comportamento próximo às raízes, elas é diferente, né? Por exemplo, essa raiz complexa, a curva real, como a gente viu, ela vai fazer um pico. Ó. Esse pico eu posso calcular, né? É 20 vezes log de 1 sobre 2 xi. O meu xi aqui é 0,1. Então, se eu tenho 1 sobre 2 vezes 0,1, né, esse pico aqui ele vai ser aproximadamente, pessoal, se vocês calcularem aí, vai dar 26 dB. Vamos ver se eu acertei. 20 vezes log 10 de 1 sobre 2 vezes 0,1. Ai, errei feio. 0,1 é 1 meio, 20 vezes log de 1 meio. 1 meio, 0,2. Me confundi. Eu calculei de 1 meio, 2, 13. Eu somei errado o 6 dB, né? Eu falei 26, na verdade é 20 menos 6, não 20 mais 6. Tá? Então é 14 dB. Perdão aí pelo erro. 1 sobre 2 xi. 26, 6 menos 20, 20. Tá certo, porque é menos 6 mais 20. Erro meu aí nas propriedades dos logaritmos. Então, esse carinha aqui ele vai ser aproximadamente 14 dB, né? Vai dar um pico. E a fase, pessoal, para a raiz complexa com baixo amortecimento, ela vai ser até parecida com a assíntota, diferente do caso para a raiz real, né? Essa assíntota reta aqui, ela é útil para eu trabalhar com raízes complexas, né?
Mas daí eu tenho uma série de fatores importantes. Esse carinha aí é um sistema chato de desenhar, tá? Por que que é chato de desenhar? Primeira coisa, tu vai ter raízes que elas não estão assim tão distantes uma da outra, tá? Não tão próximas também, né? Eu tenho uma raiz em 10, uma raiz em 200 e outra raiz em 200. Mas o que vai complicar é o fato de eu ter um zero no mesmo lugar que o polo complexo. Isso na fase gera alguns problemas que eu quero. Esse exercício é bom para mostrar para vocês algumas limitações, né, das técnicas, né, ou dessas abordagens aproximadas, né, fique claro. Então agora eu vou somar essas curvas, tá? Basicamente isso. Deixa eu somar aqui embaixo, né, de maneira bem arcaica e trash, tá? Uma coisa que vocês têm que lembrar nessa análise, pessoal, é que os diagramas de Bode, eles são infinitos, na verdade. Eles são gráficos que não têm o zero, né? Por que eles são infinitos? Porque eu vou vindo, né? 0.1, 0.01, 0.01. Então, não é porque eu desenhei só algumas frequências que o sistema não simplesmente vai parar, né, para frequências acima ou abaixo daquela. Então, por exemplo, se eu olho o comportamento inicial desse carinha aqui, dessa curva, ó, então se eu pegar frequências abaixo de 1 radiano, vamos começar em 1 radiano, só para a gente começar em algum lugar. Abaixo de 1 radiano eu tenho uma curva que sobe, tá? Somada com 4 retas, né? Então, se eu somo isso, mais isso, mais isso, mais isso, sendo que esses carinhas aqui são todos nulos, inclusive fora o menos 6, né? A única diferença vai ser o quê? Que eu vou ter uma reta que sobe, só que com um valor diferente aqui. Tá? Vocês têm que pensar em comportamento acumulado, né? Se eu tenho uma constante mais uma reta, o resultado vai ser aquela reta, aquele padrão de reta, só que somado ou subtraído uma constante. Tá? Então, o que vai acontecer a baixa frequência? A baixa frequência, o comportamento desse sistema vai ser o comportamento do zero na origem, subindo, 20 dB por década. Em 1 radiano, né, se eu olhar todas as curvas e somar, eu vou verificar que essa soma vai ser menos 6, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, menos 6 aqui. Tá? Mas as coisas não param por aí. Por quê? Porque eu vou ter que ir com esse comportamento de subir até que eu encontre a primeira frequência de quebra. Por que que isso é importante? Né? Porque eu não tenho nenhuma mudança naquele comportamento, o sistema está subindo. Eu só vou começar a mudar no momento em que eu encontrar uma raiz, que vai mudar aquele comportamento. Às vezes eu vou mudar subindo mais. Às vezes eu vou mudar parando de subir. Às vezes eu vou mudar descendo. Né? Isso aí vai depender da análise das curvas. Né? Mas o fato é, eu vou ir, passo por 2. E por que que eu coloquei o 2 aqui? Porque esse aqui é um momento de 0 dB do sistema, né? Um dos momentos. Tá? Vou indo até a frequência de 10 radianos. Nessa frequência, o que que vai acontecer? Eu vou encontrar o polo. Simples. Esse polo, o que ele causa, né, pessoal? O que eu subo no zero na origem, esse polo vai descer. Porque a inclinação das curvas é a mesma, né? Então, o que eu adiciono aqui subindo 20 dB por década, esse polo ele vai subtrair, né? De tal maneira que essa curva, até a próxima frequência, vai ficar num patamar, num platô, que eu gosto de chamar. Tá? Muito importante é descobrir qual que é o valor desse platô. E para descobrir o valor do platôzinho, basta somar todo mundo na frequência de 10 radianos. E aí que vem, talvez, a primeira complicação aqui da questão. Tá? O que que acontece? 10, e não é complicação, na verdade é fácil, né? 10 radianos aqui, ó, eu tenho que ver onde todas as curvas estão. Em 10 radianos, essa curva continua aqui em menos 6, as outras curvas estão todas zeradas, e a única curva que está mudando até 10 radianos, de fato, é o zero na origem. Tá?
O zero na origem, como ele sobe 20 dB por década, e eu conheço aonde ele está em 1 radiano, eu posso fazer uma relação bem simples, né? De 1 até 20, eu tenho uma década. Buenas, se eu subo 20 dB por década, eu só posso estar aqui em 20 dB. Tá? Então, essa curva ela tem aqui 20 dB. Então, vai ser menos 6, mais 20, mais 0, mais 0, mais 0. Então, vai dar 14. 14. Belezura? Todo mundo está compreendendo? Tá? O que acontece agora a partir da frequência de 200 radianos? Né? Então, aqui é 200, eu só vou repetir as frequências para não me perder. A partir de 200 radianos, eu tenho duas frequências de quebra, só que elas são coincidentes. Tá? A partir dessa frequência, o zero começa a subir 20 dB por década. Se eu não tivesse esse polo, essa curva iria subir 20 dB por década. Mas o problema, entre aspas, não é problema isso, tá? O problema é que eu também tenho nessa frequência de quebra um polo complexo. E esse polo complexo vai subtrair 40 dB por década na resposta em frequência. Consequentemente, se eu subo 20 e desço 40, na verdade eu estou descendo 20 por década, né? Então, cumulando os efeitos, eu vou ter que essa curva ela começa a descer 20 dB por década. E uma coisa que eu não botei aqui, claro que ela sobe aqui 20 dB por década também. Professor, Fala. aqui o zero na origem, ele está subindo 20 dB por década também, não tá? O zero na origem? Sim. E aí ele está subindo junto com o polo aqui, o outro polo, então o outro zero o S sobre 200 ali mais um também está subindo 20, né? Isso, daí eu vou subir. Aí cancelou com outro aqui, né? Só que daí eu tenho 3 polos, né? Sim, ele cancela um menos 20 dB ali com o outro mais. Exatamente. Então, eu até posso pensar assim, quem está subindo, quem está descendo e quanto? Né? A partir de 20, de 200, desculpa, né? Eu vou ter uma reta, então tá tranquilo, não vai mudar. Daí eu tô subindo 20 dB numa curva. Então, mais 20 dB por década. Só que daí essa aqui está descendo, menos 20 dB, vai zerar. Mais 20 dB por década, menos 40 vai ficar menos 20 dB por década. Então, eu posso olhar como está agindo cada curva e simplesmente somar. Né? Porque eu estou somando retas, na verdade. Né? Isso que é uma vantagem do diagrama de Bode, tá? Porque eu vou estar trabalhando com retas assintóticas quando eu trabalho com as assíntotas, né? Por isso que é muito importante o desenho das assíntotas para vocês me provarem que vocês entenderam o conteúdo, né? Belezura? Show, é que eu não tinha visto aquele menos 20 ali do polo, quer dizer, do polo no zero. Show de bola. Tá? Antes de traçar a curva real, tá, pessoal? De fato, a curva assintótica, perdão, a curva não assintótica, eu vou desenhar a curva assintótica de fase aqui, tá? E fazer algumas ressalvas com ela, tá? O que vai acontecer na fase, tá, pessoal? Se eu usar as assíntotas retas para as raízes reais, né, vai ser bem fácil, na verdade, essa curva. Ó. Eu vou ter, abaixo de 10 radianos, eu vou ter 0 grau, mais 90, mais 0, mais 0, mais 0. Então, eu vou ter mais 90. Então, eu vou vir em mais 90. Tá? Em 10 radianos, eu encontro um polo. Tá? Então, esse polo vai fazer com que o sistema caia 90 graus. Então, ele vai vir para 0. E pode ver, se eu fizer a soma entre 10 e 200, eu vou estar somando 0 mais 90, então 0 mais 90, menos 90, então mais com menos 0, 0 mais 0, então 0. A partir de 200, se eu somar as assíntotas, eu tenho 0 mais 90, menos 90, zerou. Mais 90, mais 90. Menos 180, então mais 90 menos 180,
menos 90. Então, eu vou cair para menos 90. Só que ela é um pouco sacana, essa questãozinha, tá? Porque ela nos levaria, e leva muitos de vocês, inclusive, a pensar que a fase ela vai ter um comportamento assim. Ó, ah, beleza, ela só vai cair. Não. Tá? Por quê? Por causa do tipo das raízes que eu encontro, tá? Na verdade, eu tenho raiz real e raiz complexa na mesma frequência. Então, nesse caso, talvez seja um dos únicos exemplos que seria interessante o traçado com as assíntotas mais corretas, digamos assim. Porque daí ela vai dar um resultado um pouco melhor. Tá? Para as assíntotas mais corretas, entre aspas, eu vou traçar um esboço aqui embaixo, tá, pessoal? Eu teria que traçar aqui 1, né? 10, 100. Espera aí que tá uma tracejação do caralho aqui. 100. Eu tenho que ter 20, 200 e 2.000. Por quê? Por causa dessas assíntotas reais que começam um pouco antes, um pouco depois. É um terror traçar essas assíntotas com mais precisão, tá, pessoal? Por isso que normalmente eu evito isso. Por que eu evito? Porque eu já sei como elas se comportam, entende? Mas se vocês ainda estão com dificuldade de entender que a curva de resposta em frequência ela vai ser um pouco diferente daquilo que eu imagino inicialmente, tá? É interessante traçar essa curva aqui de baixo, ou pelo menos um esboço dela, tá? Então, o que vai acontecer? O sistema começa em mais 90, e em 10 radianos ele vai caindo aqui, ó. Ele vai caindo, tá? Não, em 1, perdão. Ratei. Ele vai caindo. Teoricamente, ele passaria aqui em 45, né? Mas daí o que vai acontecer? Em 20 radianos, eu botei um zero a mais aqui sem querer, ó. Em 20 radianos, o efeito do zero começa a entrar, tá? Então, o zero ele vai subir, então ele vai arretar esse negócio aqui. Porque o que o zero, o que o polo está caindo aqui, que ele vai caindo até 100 radianos, o zero começa em 20 a subir. É um pouquinho chato isso, tá, pessoal? Não é uma coisa assim tão trivial de desenhar, tá? Então ele vai subindo. Em teoria, se não existisse esse polo em 200, o sistema iria voltar aqui, ó, iria voltar para mais 90. Mas o que acontece? Eu vou ter essa curva desse polo complexo a partir de 200, que olhando a curva real, de fato, tá? É uma curva bem abrupta. Tá? Então, eu até posso usar e considerar, né, uma queda de 180 graus direto. Então, eu vou subir aqui até mais ou menos 200, e nesse ponto eu desloco para baixo aqui. Só que daí o que acontece? O meu zero continua subindo e ele vai terminar de subir lá, vai terminar em 90, né? Ele vai terminar em menos 90. Cadê o zero aqui? Peraí. Aqui está o zero, mais ou menos. Só um minuto, pessoal. Aqui estaria o zero. Um pouquinho mais para cima, ele cai bem mais aqui, perdão. Aqui estaria o 0 graus e aqui estaria o menos 90. Então, eu teria como resultado dessa assíntota uma assíntota bem chata, mas que ela me daria mais aproximadamente a fase real, tá? Que a fase real ela iria cair aqui, eu vou dar uma subida, daí ela vai cair abruptamente e fazer uma coisa assim, ó. Tá? Não é fácil de ver isso aqui, ó. É difícil, demanda experiência, tá? Para traçar as curvas a partir das assíntotas retas, porque nem parece, né?
Se eu olhar as assentos setas, eu iria traçar essa curva assim, ó, tá? Não é muito próximo do que eu teria, né? Espera aí que eu não estou conseguindo dar o Ctrl Z aqui. Ctrl Z. Aí, ó. Na verdade, se eu tivesse um conhecimento melhor ou maior, eu poderia até inferir, tá, eu tenho raiz real, eu tenho um zero real, mesmo que eu não consiga ver, eu tenho, né? Um zero real, então eu iria dar uma subidinha aqui, só que daí a raiz complexa iria quicar e eu iria ter um comportamento assim, tá? Não é fácil de ver, tá, pessoal? Não é fácil. Mas eu mostro para vocês a curva real, tá, pessoal? Não é também muito próxima disso que eu desenhei, porque isso é um puta de um esboço horrível, né? Como eu falei que é um esboço, vamos passar a limpo. Eu ia passar limpo lá em cima para otimizar o quadro, mas eu vou passar limpo aqui embaixo também, eu acho. Ou aqui do lado. Vou usar aqui do lado, tá, pessoal? Azurp. Tá? E para passar limpo, daí sim, eu vou traçar o diagrama. Eu até pensei em usar um semilog aqui, mas eu gosto de traçar as curvas, mesmo que aproximadamente no olho, tá? Porque daí a gente exercita mentalmente o diagrama semilog X, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui nesse caso eu vou traçar um embaixo do outro, magnitude embaixo da fase. Então, eu vou colocar 1 radiano, 10 radiano, 100 radianos. E vou botar 1000 também. Deixa eu diminuir minha cabeça aqui. Aí. E vou colocar 1000. Ô, louco. Puta que pariu. Não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Né? E aqui eu tenho 1000, né? Além das décadas, né? Além das frequências cheias, né? 1, 10, 100, 1000, eu gosto de botar as frequências em que vai acontecer alguma coisa. Claro, né? E a única frequência que vai acontecer alguma coisa é 200. Então, como é que eu sei? Ó, uma regrinha que eu criei mesmo, né? Eu tenho 1 e aqui eu tenho 10. Eu gosto de pensar assim, ó. Divide pela metade aqui e divide no 1/3, que vai cair mais ou menos aqui, né? Então, isso aqui é 1/3, basicamente, da distância total. Ó, 1/3, 1/3 e 1/3. E esse ponto aqui caiu bem na metade, ou próximo da metade. Né? Então, o que acontece? Aqui vai ser 2 e ali vai ser 3. E daí tu só olha essa proporção e vai colocando meio que proporcional aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Ficou horrível, mas enfim. Vocês entenderam a moral para fazer uma escala logarítmica meio que no olho. Né? Não deu para ver, Soro, o que tu estava fazendo. Não deu para ver? Só tá aparecendo um 10 sem mil. Só está aparecendo um 10? Ah, desculpa. É que está muito pequenininho Do ali, né? lado do quadro, entendi. Tá, eu é que não vi. Tá, desculpa. Ficou pro lado do quadro? Vocês não estavam vendo isso aqui? Eu não vi. O Zoom deve ter ficado tapando. Ah, que pena. Porque Estava para mim escondido atrás do vídeo. eu tava com... Porque daí é bom saber se eu não tô... Se por acaso ficou um pedaço que não está sendo compartilhado da tela, né? Vocês conseguem ver esse 200 aqui? No cantinho esquerdo? Tudo, professor. Sim. Tudo? Ah, bom. Então tá. Show. Buenas, então, pessoal. Fazendo essas divisões no olho é bom para fazer um esboço um pouco melhor, mas é claro que nada substitui uma folha semilog, tá? Então, o que vai acontecer? O meu 200, ele vai estar, consequentemente, na terça distância aqui entre o 100 e o 1000. Então, eu só coloco no olho, assim, no olho grande, 200 aqui, mais ou menos, né? Né? E daí... Grace, eu acho que o teu microfone ficou aberto, querido.
Não, Eduardo. Não, o meu ficou, o meu ficou. Tá bom. Tá fazendo um cafezinho aí? Não, que nada, só a máquina de secar que tá funcionando. Ah, a máquina de secar, parecia uma máquina de expresso. Então, Daí eu não dormia mesmo hoje. é verdade, é verdade. Então, o que acontece, ó, pessoal? A partir daqui, a gente vai conseguir traçar com mais precisão, de fato, o que está acontecendo. Tá? Eu já decorei como é que é o diagrama, então, de magnitude, tu escolhe uma inclinação, né? Cuidado com essa inclinação, porque às vezes o pessoal inclina muito. Por exemplo, tem gráficos em que eu vou ter uma subida aqui, por exemplo, de 20, e daí vai chegar num momento lá que eu vou descer 60. Né? Daí o pessoal inclina 20 assim, ó. E daí na hora de cair 60, tu não consegue cair direito. Então, cuidado com isso. Né? É uma questão só de perspectiva, né? Mas enfim. Eu vou ter 20 dB subindo aqui. Né? Chegou em 10, eu vou manter um platô até 200. E a partir de 200 eu vou cair 20 dB por década. Tá? Ficou horrível, mas vocês estão entendendo, né? Com régua isso aqui fica mais bonito. Né? Como é que vai ser a curva real? Tá? A curva real de magnitude não é tão difícil aqui nesse exercício. Eu pensei que ele ia ser um exercício mais difícil, tá, pessoal? Eu achei até bem fácil. Mas, enfim. A curva real, eu vou ter que olhar a natureza das raízes e a contribuição de cada uma. Isso é meio chato de fazer às vezes, tá, pessoal? Eu gosto, inclusive, muitas vezes, de traçar aqui no esboço. Vocês já vão entender. Ó. Por exemplo, esse zero, a curva real dele vem aqui e na frequência ele sai um pouquinho aqui da assíntota, né? Ele se afasta um pouquinho da assíntota. Quanto? 3 dB aqui, tá, pessoal? Ficou ruim de ver, deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então, essa distância aqui, ó, esse ponto, ele não está em 0 dB, ele vai estar em 3 dB. É uma diferença bem insensível, bem baixa, na real. Mas ela existe. Tá? No polo, mesma coisa. O polo, só que a única diferença é que o polo vai cair abaixo aqui, ó, e vai cair menos 3 dB. Aqui. Tá? A partir desse ponto aqui, que é o meu zero, que dependendo da curva pode não ser, e é o caso, tá? Vou explicar para vocês logo mais. Então, o que vai acontecer? Aqui na magnitude, a gente viu que esse platôzinho aqui, peraí que tá difícil. Hoje é o dia desse quadro aqui. Eu não sei por que a Microsoft mudou essa merda, cara. Honestamente, eu não entendi. Mudou para pior. Tá? Esse platô a gente calculou que era 14 dB, né? Tá? O que significa? Significa que como aqui eu tenho um polo simples, a curva real ela vai vir colada e quando eu me aproximar dessa raiz, ele vai passar por baixo. Por baixo quanto? Vai passar aqui aproximadamente em 11 dB. Porque é 3 dB de diferença. Essa raiz é raiz real. O ponto mais chato aqui é nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó. Por quê? Nesse ponto aqui, eu tenho 3 raízes, na real. Eu tenho um zero e eu tenho também o meu polo complexo. O polo a gente já calculou, né? O polo complexo, ele acrescenta 14 dB. E ele tem esse pico justo porque esse polo complexo tem baixo fator de amortecimento. Se ele tivesse um alto fator de amortecimento, tá? Ele não teria esse pico tão saliente, às vezes ele nem tem. Tá? Ele começa a apresentar um pico de ressonância bastante evidente, tá, pessoal? A partir
a partir ali se ele tem um XI 0,5, ele vai cruzar em 0 dB. Mas eu já vou começar a ver que antes ele dá uma subidinha para cruzar em 0. Né? Depois eu mostro no MATLAB. Mas abaixo de 0,5 eu vou começar a ver esse pico mais saliente e cada vez mais alinhado com o ômega N. Tá? Um detalhe bem importante, inclusive, é esse. O pico de ressonância não acontece exatamente em ômega N. Vai acontecer muito próximo ao ômega N em raízes que têm baixíssimo fator de amortecimento. Vou explicar, esse é um bom parênteses, né? Porque em raízes com baixo fator de amortecimento, ele vai fazer assim, ó. Aqui está assim, total. Tá? Aqui é mais assim, né? Desculpa. Conforme o fator vai aumentando, o sistema vai começando a fazer isso aqui, ó. Opa. Esse pico aqui, ele começa a se alinhar cada vez mais com a frequência de ressonância. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, tá, pessoal? Na verdade. Então, sistemas que que não são tão subamortecidos, tá? Eles respondem mais a frequências mais baixas, um pouquinho mais baixas. Por que isso? Porque o sistema vai entrar em ressonância mais forte, de fato, nas proximidades de ômega D, que é a frequência amortecida, que é como ele oscila. Tá? E ômega D vai ser sempre um pouco menor do que ômega N. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa afirmação, porque ela é bem bonita, mas enfim. Né? Nesse caso, não, tá, pessoal? Nesse caso, o meu sistema ele tem um baixo fator de amortecimento, então eu posso dizer que o pico acontece bem em ômega N. Tá? Mas aí que tá. A raiz complexa iria adicionar 14 dB nesse ponto. Então, a partir desse ponto aqui, tá? A raiz complexa, na verdade, passaria aqui em 28. Só que além da raiz complexa, eu tenho o zero. E o zero adiciona 3 dB nessa frequência também. Então, eu vou lá para 31 dB. Se eu olho aqui a curva do zero, eu tenho 3 dB na frequência dele, entende? E se eu somo as curvas reais, eu vou ter 14 mais 3, 14, 15, 16, 17. Daí eu estaria 17 dB acima desse platô, que vai fechar com 31. Aproximadamente, isso aqui é bem aproximado, tá, pessoal? Não é bem aproximado, mas é. Ó, daí eu venho aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui, começo a subir, dou lá um pico e começo a descer. Ó. E me aproximo aqui cada vez mais da assíntota. Não passo ela, que nem eu desenhei tosco aqui, não vou passar ela. Eu vou me aproximar, mas nunca encostar também, tá? Eu desenho em cima porque é para... Né, tá, vocês entenderam. Esse pico aqui é 17 dB. Tá? Vamos traçar a assíntota de fase. Aqui, pessoal, qualquer assíntota vocês poderiam escolher, tá? Eu vou traçar, vamos traçar as duas. Né? Vamos traçar as duas. A assíntota reta, ela ficaria mais fácil a milhas, né? Ela vinha aqui, caio 90 graus em 10 radianos, venho aqui, caio 90 graus em 200. Então, aqui eu teria mais 90, 0 grau e menos 90 graus. Mas a gente viu que não é uma descrição muito boa, tá? Então, é interessante saber isso, é importante, isso eu gostei nesse exemplo. A assíntota mais correta, daí eu teria que cuidar, porque aqui eu teria 1, perfeito, a fase iria começar a diminuir em 1, terminar em 100, e a outra fase iria começar aqui em 200, em 20, desculpa, iria terminar em 2000, tá? Então eu vou tentar esboçar rapidamente a fase com um pouquinho mais de precisão. Tá? Para vocês terem vocês saberem como fazer, eu acho que é importante, né?
como aproximar, né? Até para se acostumar. Se eu tenho raiz complexa e raiz real ao mesmo tempo, eu tenho esses comportamentos que nessa assíntota eu não conseguiria verificar, né? Então, como é que seria? Eu começaria em 90, mais 90, né? E eu teria a assíntota, se eu tracejasse, ela iria descendo, passando aqui por... ficou meio feio só, né? Precisaria de mais espaço. Espera que eu vou fazer mais espaço. Eu teria 90, deixa eu colocar 0 graus aqui, colocar menos 90. Daí a gente já tem as referências dos ângulos. Lembrando, né? Isso aqui com régua é mais interessante, ou num gráfico mesmo, Similog X pronto. Tá? O fato é que eu teria aqui, ó, aqui 45, a assíntota ela faria assim, mas ela não faz, porque a assíntota do 0 começa aqui em 200, né? Então, a assíntota do 0 começa em 200, então ele iria eliminar esse comportamento aqui, né? Em 100, a assíntota do polo terminou, então eu iria subir até 200, e em 200 eu iria ter uma queda de 180 graus, não exatamente em 200, vocês vão ver, e daí eu continuaria a assíntota até 2000. Horrível, eu sei, tá, pessoal? Mas daí eu conseguiria esboçar com muito mais propriedade aí a fase. Que ela vai ter essa cara aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu... Ela vai ser assim, ó. Daí ela vai dar uma... Ela vai parar aqui, começar a querer subir. Vamos ver se isso aqui vai ser evidente ou não. Eu estou fazendo meio que no meu sentimento, né? Mas logo aqui ela já vai descer, ó. E aqui também a gente vai ter que ver se ela vai cruzar ou não vai cruzar menos 90 graus. Porque isso vai depender de quão rápido a fase desce para a raiz complexa. E depois eu mudo essa raiz para vocês verem que vai ter situações que essa descida vai ser bem abrupta. Tá? Mas eu imagino que ela vai passar, mas assim, ó, bem pouquinho. Tá? Então eu acredito que vai ser assim a fase. Tá? Chato de ver isso aqui em cima. O que vocês têm que pensar é o seguinte, ó. A fase de raízes reais, ela é bem lenta, paulatina, devagar, né? E as fases de raízes complexas com baixíssimo fator de amortecimento, elas são transições muito rápidas. Então, onde eu vou estar, eu vou cair para 180 graus. Vou cair, fazer a transição de fase quase toda numa tacada só. Tá? É esse pensamento que vocês têm que ter. Vamos ver como é que nossa função vai ficar quando eu graficar o bode de verdade do bagulho. Então, vamos ver. G igual a TF. Então, eu vou fazer a função bem rápido aqui. Era 1, 200, 0. O ganho aqui era 1000, né, pessoal? 1000. E aqui embaixo, o polinômio era 1, 50, 40, 400, 4 vezes 10 na 5, né? 4e na 5. É isso. Eu acredito que seja, tá? Daí mete um bode violento. Bode G. E antes de mostrar, opa, escapou. Grid on para ficar mais bonito. Asa! Não comprei o meu diploma. Tá aí, ó, pessoal. O platô, pode ver, talvez eu tenha errado um pouco no platô, eu tenha deixado o sistema muito no platô aqui em cima, ó. Né, ó, ele ficou muito reto comparado ao comportamento real, ficou tosco, mas eu desenhei na mão, né, meu, na mão, né, na mão. Então, isso que eu quero que vocês vejam, ó. O sistema, ele começa, daí eu passo por uma raiz real, tem um pico,
né, que é uma mistura, isso aqui é uma mistura da raiz complexa com a raiz com zero real, né, pessoal? O pico acontece, eu calculei em 31 dB, e foi quanto? Foi 31 dB, rapaz. Te mete. Né? Na frequência de 10 radianos, eu calculei, eu não me lembro quando que eu calculei, 11 dB, né? Ó, 11 dB, quase 45 aqui em 10, mas não foi 45 porque o zero começou. Eu errei um pouco na fase, se a gente for pensar, eu subi muito essa fase, ó. Mas ficou bem parecido, né, pessoal? Vamos ser honestos. E o sistema passa bastante, ó. Na verdade, menos 90, mais do que eu imaginei, assim, num primeiro momento, tá? Mas esse é um diagrama de Bode bem interessante, porque a gente passou por todas as curvas, né? E prova que essa abordagem, mesmo sendo aproximada, e mesmo não usando gráficos, réguas, a gente chegou num bom comportamento, de fato, num comportamento que se assemelha ao comportamento do sistema. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou mudar essa função para deixar as raízes mais complexas. Tá? Nem notem o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Não fiquem se preocupando com isso. Eu vou usar a conv, que é uma função, para fazer o polinômio, tá? E eu vou colocar daí, de fato, ó, 2 vezes 0,1, que é o fator de amortecimento, vezes 200, e 200 ao quadrado. Daí eu tenho a mesma função, tá vendo? Né? A única diferença é que agora eu vou deixar ela mais complexa ainda. Tá? E vou fazer o Bode. Olha como a fase agora é muito abrupta. Ó. É quase como se eu tivesse continuado. Ó. Se eu imaginar isso aqui, se eu imaginar isso, pode ver, cadê? Peraí. Tá funcionando, tá. Se eu dar um Ctrl C dessa parte aqui, ó, pode ver que é como se esse zero aqui acontecesse realmente na assíntota, né? Tem uma quebra praticamente reta, né? E eu tenho que eu tenho um pico ainda maior aqui de ressonância. Por quê? Porque esse sistema tem raiz complexa muito evidente. Se eu olho aqui o valor aqui da... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se eu olho o valor aqui que o sistema atinge, agora vou a 51 dB, foi 20 dB a mais, claro, porque eu reduzi 10 vezes o meu fator de amortecimento. Tá, pessoal? Pode ver que ele subiu mais aqui. Por quê? Porque como eu me aproximei mais da assíntota na fase, eu dei mais tempo para o zero subir. Mas em compensação, quando eu caí total, né? Eu caí brutal. Né? Se essa raiz complexa tiver um fator de amortecimento não tão grande, eu vou começar a misturar e começa a ficar difícil verificar, quer ver? As coisas. Então, eu vou colocar 0,3. Tá? Pode ver que eu caí e caí aqui, mas eu não passei de 90, né? Eu tenho que verificar com o grid on, né? Acho que na verdade até pode ter passado. Vamos ver. Passei. Mas bem pouquinho, e o pico aqui começou a ficar pouco saliente. Se eu colocar aqui um fator de amortecimento 0,5, olha só, se eu der o grid on, vocês vão ver que o pico não fecha com a frequência de ressonância. Ó. Se eu olhar aqui, ó, o pico acontece em 175, né? Que, na verdade, se eu calcular, vai ser o ômega D. Se eu calcular 200 vezes SQRT de 1 menos 0,25, então SQRT é 1
1 menos que C ao quadrado, né? 1732, né? 173, olha só que magnífico. Por quê? Porque aqui é a frequência que esse sistema ele vai oscilar. E eu vou mostrar para vocês. Se eu der um step do sistema, vai ser até difícil de ver essa oscilação, tá, pessoal? Honestamente. Falei que ia ser bem difícil, tá? Porque eu tenho uma mistura de modos aqui. Não porque eu tenho uma mistura de modos, né? Porque, na verdade, a parte real do polo complexo está em menos 20. Tá? Isso vai fazer com que eu misture aqui, que eu dê uma misturada nos modos que compõem a saída desse sistema. Meu Deus, demorou para sair. Talvez fique mais fácil de ver usando o PZMAP, quer ver? PZMAP G. Se eu olhar o PZMAP, ó, o polo complexo, se eu olhar a parte imaginária dele, que não está aqui, está 173, ó. A parte imaginária é basicamente o expoente da exponencial complexa que gera o cosseno, né? Então, eu vou ter 173 vezes t, 173 radianos vezes t, vai ser cosseno de 173, vezes alguma coisa, e menos alguma coisa, mais o seno de 173t vezes e alguma coisa, né? Vezes um fator também, tá, pessoal? O que eu quero dizer é o seguinte, os sistemas, eles reagem rápido, eles reagem fortemente às frequências que ele naturalmente responde, tá? Dizer que ele ressona propriamente na frequência de ressonância não é totalmente correto. Eu queria trazer isso à luz, tá, pessoal? Na real, esse sistema ele apresenta baixa ressonância porque ele tem alto fator de amortecimento, ok? Tá? Mas os sistemas, eles na verdade vão ressonar em ômega D. Só que quando o Xi é muito baixo, tá? O ômega D vai se aproximar muito de ômega N. Então eu posso dizer que tá, o sistema vai entrar em ressonância na frequência de ressonância. E um detalhe, se o Xi é zero, daí sim, ômega D vai ser igual a ômega N e o sistema vai entrar naquela ressonância destrutiva, que vai crescer e fazer o sistema estabilizar. Isso aqui é só para dar um pouquinho mais de informação também para essa aula, tá, pessoal? Não só fazer um exemplo, mas trazer algumas ponderações sobre a resposta em frequência do meu sisteminha, tá? Um detalhe, né? Eu posso simular essa resposta em frequência só para provar para vocês, utilizando LSIM. Então, eu vou criar o vetor de tempo 0.0, última coisa dessa aula, tá, pessoal? 0.001, vamos colocar, né, ele é um sistema que tem uma raiz em menos 10, então ele vai estabilizar em 4 décimos de segundo, 4 décimos é mais ou menos 0,5, então eu vou deixar 1 segundo aqui, tá bom? Né? E eu vou fazer um seno, ó. Seno ou um cosseno, tanto faz, cosseno. Cosseno de 2 vezes π, não, de 200 vezes t. Tá? 200 radianos. Eu vou retomar a função como ela era originalmente. Então, está aqui a minha função original, né? E eu vou simular a resposta. Então, a saída, eu vou simular simplesmente fazendo um LSIM mesmo. LSIM, G, eu vou colocar um cosseno, então cosseno de 200 vezes t e vetor de tempo t. Olha como o sistema reage muito mais forte. Azul é a saída. Ó. A saída foi a quanto? Ó? Foi a... Vou fazer um grid on aqui. A saída foi a 30 e poucos, né? 35,3. Tá? Para uma entrada que tem magnitude unitária. Então, a amplitude da entrada, 1. Amplitude da saída, 35. O ganho do sistema é 35. 20 vezes log na base 10
de 35 deu 30,88 decibel, que é exatamente o que a gente tinha calculado em 200 radianos, né? Se eu colocar uma senoide de 10 radianos na entrada desse sistema, quanto que vai ser a saída em regime permanente? Vamos fazer a pergunta ao contrário agora, né? A gente desenhou e concluiu que em 10 radianos, o ganho em decibel era 11, tá? Então, o ganho absoluto vai ser 20 elevado na 10, não é, 10, desculpa, elevado na 11 sobre 20. A relação decibel valor absoluto é 10 elevado na xdB sobre 20. Então, a saída vai ter mais ou menos amplitude de 3,54. Vamos ver como é que ficou a amplitude aqui. 3,55. Né? Quase acertamos, né? Eu quero que vocês atentem para a fase também, tá, pessoal? Né? Se vocês olharem a fase do meu sistema, ela vai bater também com o resultado do Bode. Essa fase aqui, essa onda azul, ela está adiantada da onda cinza, e se eu olhar com muita calma, eu vou ver que é muito próximo de 45 graus. Tá? Se eu olhar o diagrama de Bode, eu vou perceber que o 0 grau vai estar bem próximo, ou nas proximidades aqui, uma frequência um pouco abaixo de 200 radianos. Né? Pouquinho, né? Mas eu queria um valor um pouquinho mais fácil. Menos 90 vai ser um pouquinho mais, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que o que a gente vê no diagrama de Bode é literalmente a resposta do sistema, é como ele vai responder para senoides. Tá? Esse é um sistema que, se eu coloco um valor CC na entrada, por exemplo, 10, ele vai reagir no início, mas vai tender a 0. Tem que colocar aqui ONS. ONS size T. Porra, peraí que tô pensando. Faltou aqui. Peraí. Demorou, mas foi. O que acontece? Ó? A saída está tendendo a 0, pessoal. Por que ela tende a 0? Porque se eu olhar a resposta em frequência e fizer a minha frequência tender a 0, o ganho desse sistema é 0. Né? É menos infinito decibel, que é 0 em valores absolutos. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é literalmente a resposta do sistema para qualquer sinal senoidal, inclusive sinal CC. Tá? Pode ver que o sistema tem um transitório, mas o regime permanente, nesse caso, ele é nulo. Vamos colocar aqui grid on. Ó, ele tendeu para 0. E faz sentido. Por que faz sentido? Porque ele tem um 0 na origem. Então, esse sistema aqui, eu posso imaginar ele como sendo um sistema que não tem um 0 na origem, sendo passado por um derivador. Então, por um sinal degrau, essa porcaria aqui vai reagir, vai tender para um valor constante, e a derivada de uma constante é 0. Tá? Óbvio que a derivada aqui vai ter valores. Ó, pode ver que ele vai subir bem rápido aqui. Ó. Uou! Né? Porque ele tem um efeito derivativo, então ele oscila bastante, ele tem uma velocidade rápida nele. Pessoal, eu já passei aqui mais do horário, fiquei viajando na batata, vocês não falaram nada, fui falando que nem uma metralhadora. Né? Tá bom? É nóis. Era isso por hoje, pessoal. Então tá, professor. Boa noite. Valeu. Valeu, abraço. Aquele abraço, um abração, pessoal. Bom descanso aí. Falou. Obrigada. Tchau, tchau. Tô...